Não me incomodo nem de vender as cegadeiras a preços abaixo do custo, tendo prejuízo, só para não fechar a firma. Pessoalmente, tenho bastante dinheiro para funcionar no vermelho durante uns 2 anos, se necessário, porque imagino que as coisas não podem continuar assim por muito tempo. A situação tem que melhorar, senão nós, não concluiu a frase. Afirmou com firmeza, tem que melhorar. E vai melhorar. Disse Readen. Enquanto ouvia as palavras do homem, Readen pensava na linha de Galt, como um acompanhamento à melodia. Ela estava seguindo em frente. Os ataques ao metal Readen haviam cessado. Sentia-se como se ele e Darin, separados por centenas de quilômetros, estivessem num espaço vazio, livres para terminar o serviço. Eles vão nos deixar em paz para trabalharmos, pensava Readen. Aquelas palavras eram como um hino militar em sua mente, eles vão nos deixar em paz. Nossa fábrica tem capacidade para produzir 1000 cegadeiras por ano, dizia o Sr. Wand. Ano passado fizemos 300. Arranjei aço aqui e ali, em vendas de estoques de firmas falidas, pedindo 1 ou 2 toneladas a grandes companhias, catando pedaços em ferros velhos. Bem, não vou perder seu tempo com isso. O fato é que eu nunca imaginei que algum dia seria obrigado a trabalhar desse jeito. Enquanto isso, o Sr. Warren Boyle jurava que ia me entregar o aço na semana seguinte. Porém, o que ele conseguia produzir era sempre vendido para clientes novos, por motivos que ninguém me explicava. Mas ouvi dizer que eram homens que tinham força política. E agora nem consigo mais falar com o Sr. Boyle. Ele está em Washington, há mais de um mês, e quando ligo para o escritório dele, é sempre a mesma coisa, não podem fazer nada, porque não estão recebendo minério. Não perca tempo com eles, disse Readen. Daquele mato não sai coelho. Sabe, senhor. Readen, disse ele, como quem faz uma descoberta e reluta em aceitá-la, acho que há alguma coisa de suspeito nos métodos de trabalho do Sr. Boyle. Não entendo o que ele quer. Metade das fornalhas dele está parada, mas no mês passado houve todo aquele estadalhaço a respeito das siderúrgicas associadas nos jornais. Por causa do que ela produziu. Não, graças ao magnífico conjunto habitacional que o Sr. Boyle construiu para os funcionários. Na semana passada eram uns filmes em cores que o Sr. Boyle mandou para todas as escolas secundárias, mostrando como se faz aço e como esse produto é importante para todo mundo. Agora ele tem um programa de rádio, fala sobre a importância da indústria siderúrgica para o país e diz que é importante preservá-la como um todo. Não entendo o que ele quer dizer com essa coisa de como um todo. Eu entendo. Mas deixe isso para lá. O golpe dele não vai funcionar. Sabe, Sr. Readen, não gosto de pessoas que vivem dizendo que tudo o que elas fazem é só para o bem dos outros. Não é verdade, e acho que isso não seria direito mesmo se fosse. Então vou logo dizendo, preciso desse aço, mas é para salvar a minha fábrica. Por que ela é minha? Porque se eu tiver que fechá-la, ninguém entende mais isso hoje em dia. Eu entendo. Achei que o senhor entenderia. Pois é essa a minha maior preocupação. Mas penso também nos meus clientes. Eles trabalham comigo há anos. Contam comigo. É praticamente impossível comprar equipamentos em qualquer lugar. O senhor imagina como está a situação lá em Minnesota, os fazendeiros precisando de equipamentos sem conseguir encontrá-los em lugar nenhum. As máquinas quebram no meio da época da colheita e faltam peças, só se acham os filmes em cores do Sr. Warren Boyle. Pois é. E os meus funcionários, também. Alguns deles trabalham na nossa firma desde o tempo do meu pai. Não teriam condições de arranjar outro emprego. Não agora. É impossível, pensou Readen, produzir mais aço numa siderúrgica em que todas as fornalhas estão trabalhando 24 horas por dia para atender com urgência uma encomenda, e assim permanecerão pelos próximos 6 meses. Mas, a linha John Galt, pensou ele. Se conseguisse terminá-la, seria capaz de qualquer coisa. Sentia vontade de resolver 10 problemas ao mesmo tempo. Sentia-se como se no mundo nada fosse impossível para ele. Escute, disse, pegando o telefone, vou consultar meu superintendente para saber o que faremos nas próximas semanas. Talvez eu dê um jeito de conseguir algumas toneladas emprestadas de alguns dos clientes e o Sr. Wand desviou a vista rapidamente, mas Readen pôde perceber de relance a expressão em seu rosto. É tanto para ele, pensou Readen, e tão pouco para mim. Pegou o fone, mas teve que recolocá-lo no gancho, porque a porta do escritório se abriu e Genvin Ives entrou apressada. Readen achava impossível que a senhorita Ives fizesse uma coisa dessas, entrar sem avisar, que houvesse em seu rosto habitualmente tranquilo uma expressão tão distorcida, que seus olhos parecessem nada enxergar, que seu andar parecesse tão incerto, apesar de todo o seu autocontrole. Ela foi dizendo, desculpe a interrupção, Sr. Readen. Porém ele percebeu que ela não estava enxergando nada, nem o escritório, nem o Sr. Wand. Só via a ele, Readen. Achei que devia avisá-lo imediatamente que o legislativo acaba de aprovar a lei da igualdade de oportunidades. Foi o impassível Sr. Wand que, olhando fixamente para Readen, gritou, meu Deus, não. Não. Readen se levantou de um salto. Estava torto, com um dos ombros caído para frente. Foi apenas por um instante. Logo ele olhou ao redor, como se estivesse recuperando a visão, e disse, desculpem. Seu olhar se dirigia tanto à senhorita Ives quanto ao Sr. Wand. Sentou-se de novo. Nós não havíamos sido informados de que o projeto estava sendo avaliado pelo legislativo, não é mesmo? Perguntou, com uma voz controlada e seca. Não, senhor. Parece que foi uma jogada de surpresa, e só levou 45 minutos. Alguma notícia de Moshow? Não, senhor. Ela dera ênfase ao não. Foi o contínuo do quinto andar que entrou correndo para me dizer que tinha acabado de ouvir no rádio. Telefonei para os jornais para confirmar. Tentei falar com o Sr. Moshow em Washington. Ninguém atende no escritório dele. Qual foi a última vez em que tivemos notícias dele? 10 dias atrás, senhor. Readen. Está bem. Obrigado, Genvin. Continue tentando ligar para ele. Sim, senhor. A secretária saiu. O Sr. Wand estava em pé, com o chapéu na mão. Talvez seja melhor eu, sente-se. Exclamou Readen, feroz. O Sr. Wand obedeceu, olhando espantado. Nós estávamos discutindo negócios, não é? Disse Readen. O Sr. Wand não conseguiu definir a emoção que contorceu a boca de Readen quando ele falou. Sr. Wand, uma das coisas que os maiores calhodas do mundo criticam em nós é a expressão negócio é negócio. Pois é isso, negócio é negócio, Sr. Wand. Pegou o telefone e mandou chamar o superintendente. Escute, Pat. O quê? Sim, já soube. Deixe isso para lá. Depois a gente conversa sobre isso. O que eu queria saber era o seguinte, será que você podia me arranjar 500 toneladas de aço a mais, nas próximas semanas? Eu sei. Sei que está difícil. Verifique as datas e os números. Esperou enquanto o outro fazia anotações num pedaço de papel. Depois disse, certo. Obrigado. E desligou. Examinou os números por alguns momentos, fazendo alguns cálculos na margem. Depois levantou a cabeça.
Está bem, Sr. Ward. O senhor vai receber o seu aço dentro de 10 dias. Depois que Ward saiu, Reardon foi até a sala de espera e disse à senhorita Ives, com sua voz normal, mande um telegrama para Flame no Colorado. Ele vai entender por que desisti daquela mina. Ela inclinou a cabeça, em sinal de obediência. Não olhou para ele. Reardon foi atender o próximo. Com um gesto convidativo em direção à sua sala, foi dizendo, muito prazer. Queira entrar. Depois pensaria nisso, pensou Reardon, uma coisa de cada vez. Não se pode parar sem mais nem menos. Naquele momento, com uma clareza extraordinária, sua consciência continha um único pensamento, não vão me impedir. Aquela frase se destacava, sem passado nem futuro. Ele não sabia quem é que não iria impedir, nem porque essa frase era tão crucial, tão absoluta. Ela o dominava, e ele obedecia. Uma coisa de cada vez. Reardon cumpriu todos os seus compromissos do dia. Já era tarde quando terminou sua última entrevista e Reardon saiu de sua sala. Todos os funcionários já haviam ido embora. Só restava a senhorita Ives, sozinha numa sala vazia. Estava sentada, o corpo rígido, as mãos entrelaçadas no colo. A cabeça não estava baixa, e sim virada para frente, fixamente. Seu rosto parecia paralisado. Lágrimas lhe corriam pelas faces, sem nenhum ruído, nenhum movimento facial, contra as suas resistências, além do seu controle. Ela viu Reardon e disse com uma voz seca, cheia de remorso, se desculpando, sinto muito, Sr. Reardon. Não tentou esconder o rosto, o que seria uma pretensão fútil. Reardon se aproximou da secretária. Obrigado, disse delicadamente. Ela levantou os olhos e o encarou, surpresa. Reardon sorriu, mas você não acha que está me subestimando, Genvin? Não acha cedo demais para chorar por minha causa? A única coisa que foi demais para mim, sussurrou ela, apontando para os jornais, é eles dizerem que foi a derrota da ganância. Reardon soltou uma gargalhada. Compreendo que um uso tão distorcido da linguagem desperte sua fúria. Mas e daí? Ah. Senhorita Ives olhou para ele, e a tensão em sua boca diminuiu um pouco. A vítima que ela não podia proteger era seu único ponto de apoio num mundo que se desintegrava ao seu redor. Reardon passou a mão lentamente na testa da secretária. O gesto era uma rara quebra de formalidade nele e uma maneira de reconhecer as realidades das quais ele não rira. Vá para casa, Genvin. Hoje à noite não vou precisar de você. Eu também vou para casa daqui a pouco. Não, não precisa me esperar. Já passava da meia-noite quando, ainda trabalhando no projeto da ponte da linha John Galt, Reardon interrompeu o trabalho abruptamente, porque a emoção o atingiu como uma punhalada súbita, da qual não era possível mais fugir, como se o efeito de um anestésico cessasse de repente. Baixou a cabeça, mas ainda se agarrando ao que restava de sua resistência, e ficou parado, o peito encostado na escrivaninha, impedindo de cair para a frente, a cabeça baixa, como se a única realização de que ele ainda era capaz fosse não deixar que a cabeça batesse na mesa. Ficou parado assim por alguns instantes. A única coisa que sentia era dor, uma dor lancinante, sem conteúdo nem limite, sem saber se era sua mente ou seu corpo que doía, reduzido ao horror dessa dor que o impedia de pensar. Alguns instantes depois, a dor havia passado. Levantou a cabeça e aprumou o corpo, calmamente, recostando-se na cadeira. Agora percebia que, se adiara este momento algumas horas, não fora uma fuga, não havia pensado naquilo porque não havia o que pensar. O pensamento, Reardon disse a si próprio, é uma arma que se usa para agir. No seu caso, nenhuma ação era possível. O pensamento é um instrumento que se usa para fazer escolhas. Ele não tinha o que escolher. O pensamento determina os objetivos e a maneira de chegar a eles. Sua vida ia ser arrancada de si mesmo pouco a pouco, e ele não teria voz, nem objetivo, nem recurso, nem defesa. Reardon pensava nessas coisas, perplexo. Via pela primeira vez que antes jamais experimentara. Medo porque, qualquer que fosse o desastre, ele sempre pudera agir, e esse era o remédio para todos. Os males. Não, pensou ele, não a certeza da vitória, coisa que ninguém jamais tem, mas apenas a possibilidade de agir, que é a única coisa necessária. Agora estava considerando, de modo impessoal, pela primeira vez, a mais terrível das perspectivas, a de ser destruído com as mãos atadas às costas. Bem, então continuo, mesmo com as mãos atadas, pensou. Continuo, acorrentado. Continuo. Não vão me impedir. Mas outra voz lhe dizia coisas que ele não queria ouvir, enquanto relutava, gritando, não adianta pensar nisso, é inútil, para quê? Desista. Ele não conseguia sufocar aquela voz. Ficou parado, os papéis do projeto da ponte da linha John Galt à sua frente, e ouvia aquilo que lhe dizia uma voz que era em parte sonora, em parte visual. Eles decidiram tudo. Sem mim. Não me consultaram, não me perguntaram nada, não me deixaram falar. Nem sequer tinham obrigação de me informar de que haviam arrancado parte de minha vida e que eu tinha de aceitar seguir em frente como um aleijado. De todos aqueles que estavam envolvidos naquilo, fossem lá quem fosse, pelo motivo que fossem, eu era o único que não fora necessário consultar. Ao fim de uma longa estrada havia uma placa, Minérios Reardon. Depois dela, pilhas de metal negro, e no decorrer dos anos, das noites, acima de um relógio em que cada segundo era uma gota de seu sangue que escorria, o sangue que